Nosso Pai, queremos te agradecer por este teu povo que está conectado e consagrado a ti, estão lá todo momento, no tempo determinado. Pedimos, Senhor, assim que a sua vinda, o seu aprendizado e a devoção não seja em vão, em nome de Jesus. Fale a tua palavra a cada coração. Obrigado porque sabemos que está feito. Em nome de Jesus oramos. Deus te abençoe. Pode se acomodar. Viemos para Atos dos Apóstolos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então encontras ali no meio uma palavra comunhão. É o que estamos a falar hoje. No Atos dos Apóstolos, as pessoas ouviam a palavra e deram as suas vidas ao Senhor e se tornaram novo nascidos e foram batizados nas águas. Então, por favor, entenda que alguém vive para ser batizado nas águas. Então, quando somos batizados nas águas, somos dito que tiveram comunhão, comunhão fiel, uma comunhão de fiéis, uma comunhão de foco, uma comunhão de verdade que ouviram ou que tiveram. Então, as pessoas de fora os temiam, mas na comunhão entre o corpo de Cristo não havia temor, não havia medo. Viviam como membros da mesma família. Então, olhamos para a palavra, a prosperidade, a comunhão próspera sem medo na família. Então, iremos considerar três coisas. A verdadeira comunhão nos irmãos e nos amados. Quando você nasce de novo, vem a Cristo, Cristo entra em ti, então Cristo te refere como irmão amado. Então você está lá, ela está lá, ele está lá, nós estamos lá, então somos fiéis a Ele, então somos irmãos, porque somos amados. Ponto número 2. A comunhão fresca, não seca, que parece que não, mas é aquela comunhão em todo momento que é fresca. Comunhão fresca, que cresce em todo momento, através do noivo. Então, nós somos referidos como corpo de Cristo coletivamente. Então, quando os membros do corpo, quando coordenam bem, então isso tudo funciona junto. Então, é um bom corpo com uma boa saúde quando os membros do corpo, o corpo natural, quando se junta, quando se apega, quando isso não é bem coordenado, sabemos que aquela pessoa, a cabeça, o corpo. Então, este é o tipo de comunhão. Então, número 3 agora. Número 3 é a comunhão completa. Não pode ser comunhão em metade. Até este ponto já consigo ir, mas nunca mais. Não pode ser uma comunhão parcial. Aceito até aqui, mas aquela área não aceito. Isso não é a comunhão nos Atos dos Apóstolos. Então, comunhão correta dos crentes como irmãos. Então, voltamos para número 1. Número 1, a comunhão fiel dos irmãos e aos amados. Então, Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou
voltou a vós e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Então, o apóstolo Pedro aqui estava chamando as pessoas que não eram crentes naquela altura. Então, arrependei-vos, mudem a vossa maneira de viver, creiam no Senhor e sereis batizados na autoridade do nome, de ordem e do comando de Jesus Cristo. Então, lhes disse: as promessas vos diz respeito, a promessa de salvação, a promessa de santificação, a promessa de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, a promessa do batismo, imersão, envelopando no Espírito Santo, é sobre vós, é para vós, os vossos filhos e os que estão de longe, assim tanto como o Senhor lhes chamar. Então salvai-vos desta geração, uma geração má. Então, geração poluída tem que sair disso tudo. Então, estávamos no 40, não 14, 40, agora 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, as pessoas que se arrependeram, as pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo, as pessoas que foram batizadas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as pessoas que se alegraram ao aceitar a palavra de Deus, eram aqueles que estavam a testemunhar, que nasceram de novo, as pessoas que agora se identificam como seguidores de Cristo, crentes em Cristo, e as suas vidas foram transformadas e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando eu tenho vontade, vou, quando não, fico, então não participo. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Há pessoas que são chamados para a comunhão. Não traga a sua doutrina aqui, mas queremos a comunhão. Então, aqui, coisa número 1, continuavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E diz, então, e no partir do pão e nas orações. Então, somos dito aqui que a origem desta comunhão, como foram chamados à comunhão, a experiência que permaneceu nesta fase. Efésios 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, nos faz com que sejamos agradáveis. Não somos cristãos de fora. Então, olha para versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Se os seus pecados não estão perdoados, então só estamos na união de pessoas naturais, união das pessoas pecadoras. Há muitas uniões no mundo, esta mais aquela união, então tem também princípios e padrões na qual operam. Então, nessas uniões de pessoas naturais, união de pessoas pecadoras, união de pessoas simples, união. Então, eles também naquela união têm benefícios e responsabilidades. Mas aqui não é a união de pessoas naturais, esta é a comunhão das pessoas que foram remidos seus pecados de acordo segundo as riquezas da sua graça. Então, nos diz em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, versículo 9. Diz aqui:
fiel para o Filho, que disse, ou melhor, que foi para o mundo, o Filho foi para o mundo para pagar pelo pecado, o preço do pecado do mundo. Através deste sangue iríamos ser salvos. Então Deus é fiel até o Calvário. Que Calvário Ele providenciou. Todo aquele que vem a Ele, o Senhor, de uma forma fiel, o dará a Ele a remissão do pecado. Então chega o tempo de você vir ao Senhor e você abandona os seus pecados. Então Ele terá misericórdia, Ele vai te perdoar. Ele é fiel aos pecadores que vêm a Ele. Ele é fiel aos salvos, filhos de Deus. As promessas que Ele deu às pessoas que saíram e entraram, creram no Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel para a palavra eterna e não mudará a sua palavra. Podemos nos aliar a esta palavra e crer nesta palavra. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se alguém não está em comunhão com Cristo, não pode estar na comunhão da Igreja de Deus. Se não está em comunhão com Cristo, então o pecador que não se arrependeu, aquele que o apóstata que propositamente segue o caminho dos apóstolos para o caminho tão longínquo, não está em comunhão com Cristo, não pode estar em comunhão com o povo de Deus. Então, a fidelidade, ou melhor, a comunhão que falamos é a comunhão das pessoas e amados. Tem que estar em Cristo. Esta é a comunhão com o Cristo, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha para o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, vós que estáis na comunhão, digais todos uma mesma coisa, que estão em comunhão com Cristo, comunhão um ao outro, digais todos uma mesma coisa, falaremos a mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Esta é a comunhão, não divisão entre vós, não pensamentos contrários no meio de vós, não doutrinas contrárias entre vós, nem conversações contrárias nos vossos corações, nem falácias contrárias. Você fala consigo, eu sou cristão, eu sou crente, eu estou na comunhão, mas não concordo com ele, não vou concordar com ela. Disse, não, esta não é comunhão. A comunhão significa que você não vai aceitar divisão em vós, mas que haja uma comunhão, não uma junção parcial, não ajuntamento tribal, mas juntados perfeitamente com Cristo. Então é isto que temos que nos ajuntar. Se há esta imperfeição na comunhão, se há um acordo e desacordo, afeição e não afeição, então perdão e não perdão, então não há ir e voltar em cima para baixo na comunhão. Então isso não é uma comunhão certa, mas a comunhão está perfeitamente juntado com Cristo. Diz a mesma coisa,
crê a mesma coisa e perfeitamente em comunhão. Então, é por isso que ajuntamento é importante. Então, você pensa a mesma coisa, tem a mesma mente e também no mesmo julgamento. Eu não penso como ele pensa, tenho uma ideia diferente. Essa não é uma comunhão. Então, porque estamos sendo julgados pela palavra de Deus, andamos pela palavra de Deus. Se andamos pela palavra de Deus, então vamos à mesma direção. Pensamos da mesma forma, então fizemos tudo da mesma maneira. Então a obra da graça no coração para que isso aconteça. Então isso custa a regeneração para que isso aconteça. Isso custa a graça que traz a justiça, que traz a redenção, que traz a purificação total, para que possamos ter a mesma mente, o mesmo coração, a mesma direção, o mesmo parecer, o mesmo propósito do coração, assim como vivemos. Então, 1 de João 1, 3. 1 de João 1, versículo 3. E que vimos e ouvimos, e o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. O que nós vimos, o que nós ouvimos, isso anunciamos. Para quê? Para que tenhais também comunhão conosco. Se temos que esconder aquilo que nós vimos, se temos que esconder aquilo que sabemos, se chegar ao ponto de esconder o conhecimento que temos em Cristo para que possamos ter comunhão conosco, não é comunhão bíblica. É o que nós ouvimos, ouvimos em Cristo, que vimos em Cristo, a experiência que nós temos em Cristo e a observação que nós temos em tudo quanto nós aprendemos em Cristo. Isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. No versículo 6 nos diz, no versículo 6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele, há muitos dizeres não fazedores. Temos comunhão com Ele, mas andam nas trevas do pecado. Andam nas trevas do pecado secreto. São tão secretos. Temos comunhão com Ele? Não podem ter comunhão com Ele porque não somos abertos. Você não pode ter comunhão com Ele então, enquanto não somos sinceros. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em segredos de pecados na hipocrisia, mentimos e não praticamos a verdade. Então, no versículo 7, mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, há pessoas que dizem, quando estamos em comunhão, mas não te deixam ver aquilo que eles fazem. Por quê? Porque é das trevas. Não tem a fé genuína que transforma vidas. E quando querem... Então, quando você quer saber o que eles fazem, se ofende. Eu queria estar em comunhão com ele, mas ele é muito exigente. Então, tem que saber o que eu faço, tem que saber o que ele faz. Então, mas
queres manter o seu segredo, então aí não há segredo. Na igreja primitiva não havia secretismo. Se houvesse... o João, não havia que João fizesse alguma coisa que Tiago não soubesse. Então, quem teve segredo é Judas Iscariote apenas. Ele estava aqui, estava lá. Então, ninguém dos outros apóstolos sabia o que ele estava a fazer. Então, este homem não estava na comunhão. Já havia se retirado há muito tempo. Quando nós viemos à comunhão, quando realmente somos salvos, nascidos de novo, então, nós andamos na luz como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Levíticos 6, versículo 2. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo, pensa nisso. Quando você mente ao seu próximo, você peca contra Deus. Podemos pecar com a palavra, podemos pecar nas ações, com as nossas mãos, podemos pecar com a linguagem dura, podemos pecar como um jugo deceptivo. Quando alguém engana o seu vizinho e mente para ele, está a pecar contra Deus. Quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo o que se lhe deu em guarda, então o pecado é tirado, ou melhor, no fim, ou o que retém violentamente ao seu próximo. Então, quando você toma algum bem material pela violência, não há comunhão ali. Quando você toma a mente das pessoas, tirar a mente das pessoas de Cristo, fora onde da direção deviam tomar, você transtorna as suas mentes, tira a sua mente da unidade do corpo. Você não está na comunhão. Então, quando alguma coisa é tomada pela violência, então, ou roubou do seu irmão e dizer que está na comunhão, não, está a mentir para o seu irmão, está a mentir para o seu, ou enganar para o seu irmão, ou o seu amigo, ou o seu líder. É o meu líder, sim, é meu líder, é meu líder. Todo momento está a gritar, líder, líder. Isso é deceptivo. Então, não tem comunhão ali. Quando isto for feito, e foi feito pela violência, então nos diz aqui no versículo 3, ou o que achou o perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de toda em que o homem costuma pecar. Olha para o versículo 4. Versículo 4. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, recorda, está na comunhão, mas pecou por tomar algo alheio violentamente do seu dono, de uma mulher, por exemplo, mulher e esposa e marido.
que deviam estar na comunhão. Então, deixará o homem, o seu pai e o seu pai e a sua mãe. Então, se mulher deixará seus pais e se unirá com o seu marido, então vivem juntos e devem estar em comunhão. Mas a mulher diz, não. Então, até isso vai até a liderança. Então, você vai dizer, o que nós estamos a ouvir, irmã? Então, o marido fala, desde que nos ajuntou, a mulher não me deixa para consumar o marido. Mulher, o que diz naquilo que o seu marido está a dizer? Sim, é verdade. Ainda não é tempo para eu o dar. Então, é a linguagem de uma pecadora ou linguagem da pessoa que voltou para trás. Então, a pessoa que diz que estou na comunhão, mas ainda não é tempo. Então, eu vou decidir o tempo. Ainda não é tempo para eu lhe dar. É maldade, é engano. Isso é o que se toma violentamente, que pertence aos outros. Diz, quando se faz e você descobre, então, o que vai se fazer? Restituirá o roubado que roubou. Então temos que fazer correção, temos que fazer a restituição de tudo quanto nós tiramos violentamente de outra pessoa. Então você tirou o seu direito, você lhe deixou com a única responsabilidade, faz isto, faz isso, é a sua responsabilidade. Obrigado. Então, que tal os meus direitos? Não, você não vai ficar feliz, não vai ter recompensa, não vai ter nenhum benefício de responsabilidade que você lhe tirou. Então, você tira o seu direito violentamente. Então, isso prova que você já saiu da comunhão real. Mas quando você vem à comunhão, você vai restituir aquilo que você tomou de uma forma violenta. Então, Filipenses 2, 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, atualmente a comunhão vem do Espírito. O Espírito Santo, a comunhão vem do Espírito. O Espírito humano, então, quando há um espírito satânico que vem e divide as pessoas, então entrega ao Satanás, a comunhão é destruída. Separado, porque há um espírito. Algumas vezes tem havido transferência de espíritos. Transferência do espírito de Esaú para Jacob, para os filhos de Esaú que não gostam, o filho de Jacob, transferência do espírito das descendências de Esaú que detestam os filhos de Jacob, os israelitas. Então é por isso que a luta dos israelitas continua em milênios e décadas, por causa da transferência do espírito vindo de Esaú para os filhos, para os descendentes e para os edomitas contra os israelitas. Comunhão vem do Espírito. Então diz que se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, é a comunhão. Estás na igreja
e estás lá por bons anos, então você está ouvindo a mesma coisa. Você está sendo alimentado pela mesma palavra, ouvindo a mesma doutrina. Então, você está junto com a igreja, na comunhão real da igreja. Mas, por 1 ano, 2 anos, 5 anos, então diz, a vossa mente é igual no casamento. Vocês estão casados por 1 ano, 5 anos. Vocês se conversam juntos, se correlacionam, compartilham juntos, comungam juntos na família. Então vocês têm a mesma mente. Então, depois de 20, 30 anos de casamento, você ainda está a tomar outra direção e a esposa toma outra direção. Não. Quando estão juntos e estão comungar, mesma palavra, mesma Bíblia, mesma doutrina, a mesma palavra inspirada. Então diz, temos o mesmo espírito, temos a mesma paixão. Então temos mesma mente. 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. No versículo 4 diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, aqui é concluído com a ascensão no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Se todos aqui na igreja obedecerem isto, ele obedecer, então tem a mente de Cristo. Ela, se obedecer isto, tem a mente de Cristo. Se todos tendo o mesmo sentimento de Cristo, não haverá divisão, não haverá desunião, não haverá destruição, não haverá lutas, não haverá transferência de falas. Então, há socos de fala, há socos reais, há socos de destruir os outros. Não há transferências de socos se todos tiveram a mesma mente. Então, tenham vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, isto que requer oração. Então vamos a Deus. Então ainda está em nós, nos impacta que aquela mente de Cristo, se nós formos a ver Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira. Tens que fazer isso deliberadamente. Se isso está no seu coração, mentira. Se isso está na sua língua, mentira. Se isso está no seu corpo, a linguagem do corpo, se está isso no sistema, que são pretensões, então, se você deliberadamente colocou no seu coração, na sua língua, ou melhor, se tu tiras isso, então por isso que diz, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Fala a verdade com seu vizinho. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esta é a comunhão. Eu oro para que esta comunhão seja genuína em nome de Jesus. Ponto número 2. Comunhão fresca que vem através do noivo.
Então, se vermos isto, então estamos a olhar para lá longe, quando viemos para Cristo, realmente, na comunhão um para com o outro. E esta comunhão, então, nos faz seguir o caminho do Senhor. Ouviste caridade que começa em casa. Podemos ir além. Comunhão começa em casa. Honestamente, começa em casa. Virtudes valiosas começam em casa. Assim que pensamos na comunhão, quando você está em boa comunhão com a pessoa próxima de ti, se você está casado, o seu marido, sua esposa, a comunhão começa lá. A caridade, o amor começa lá. A unidade começa lá. Vai ser fácil depois de nascer de novo, marido, esposa, depois de nascer de novo. Então, se um é nascido de novo e o outro não é nascido, então há momentos aí em que um que é nascido de novo é obediente ao seu Senhor, para a sua Senhor, para o Senhor dela, é obediente ao noivo, a Cristo. Então, o outro que não é nascido de novo será obediente ao seu mestre. Então, quando isso acontecer, uma parte obede o seu mestre e o outro também obedece ao outro mestre. Então pode rir, pode fazer isto, abraçar, mas a comunhão não é apenas algo físico, é algo do coração. Quando você está desviado da concentração, não há como o coração você vai agir ou vai ter esta comunhão. Agora, se dissermos que é o que nos une, podemos dizer, vamos dizer aquilo que não está na comunhão. O que é a comunhão? Comunhão teme. Não é comunhão. Se eu temo a ti, tenho medo de ti, se você tem medo de mim, então temos que lidarmos com este medo. Então, o que eu disse, mesmo se eu quisesse falar a verdade, não posso falar a verdade. Por quê? Porque eu tenho medo, ou temo. O temor não tem, o medo não tem 100% cometimento. Então, o que eu quero dizer? Não há medo na comunhão. A inveja não está na comunhão. Porque eu não posso dizer o meu testemunho, não posso revelar a minha alegria, não posso demonstrar que estou satisfeito, estou feliz, porque vai ter, porque vai ter ciúmes, acho que é isso. Então, mentira não pode trazer a comunhão. Olha para esses discípulos, estavam juntos lá, então veio Ananias. Então, chamaram a Safira e Ananias, não disse que estava na comunhão. Então, Ananias, por que você mentiu? Será que Satanás encheu o teu coração com mentira? Para mentir pelo Espírito Santo. Poucos minutos depois, a esposa também veio, me diga, é de tanto que venderam o terreno. Sim. Estamos na comunhão. Então, outro contribuiu, então também viemos para contribuir. Então, não concordamos juntos. Por que vocês concordaram juntos para mentir do Espírito, mentir contra o Espírito? Sabe o que aconteceu? Então, licença para fazer aquilo que eu quero fazer. Não, isso não é comunhão. Deixa-me sozinho com as minhas atitudes. Me deixa. Prega, mas não fala comigo. Eu tenho um pecado peculiar. Então,
É a minha escolha de ir para o céu ou para o inferno. Não quero que o pregador nenhum dia falar e indo naquela direção me deixa sozinho com as minhas atitudes. Isso não é atitude. Não é comunhão. Sabias, irmão, que isso está errado? Por favor, não toque esta área. Esta área é minha. Não há comunhão ali. O que nós queremos é um sorriso fingido. É um sorriso hipócrita. Não há temor, não há inveja. Então não há mentira na comunhão. Então não há me deixa sozinho, ou não há abstinência na comunhão. Eu fiz na semana passada, então alguém estava lá me corrigir. É uma pessoa obstinada. Vai fazer outra vez. Não há comunhão quando alguém faz isso. É como um participante da igreja. Se há comunhão, então obstinação não estará lá. Então não há. Quando tornamos a grupo familiar em um sítio de batalha, não há comunhão. Quando tornamos a igreja serde como um campo de batalha, não há comunhão lá. Então, olhamos para quem vai sobreviver na batalha, então não há comunhão. Comunhão, sim, não há. Já viste aquele casal? Acabam de voltar da cerimônia de casamento. Então alguém diz aí, irmão novo marido, irmã nova esposa. Então todos aqueles estão atrás de carro, estão discutindo. Então o outro diz, cala-te, senão vou te dar chapada. Se você começa o primeiro dia de casamento com porradas, como é que vai ser na semana seguinte, no próximo mês, o resto da vossa vida? Você trancou, ou melhor, você se juntou com esta pessoa, mas há guerra, não há heresias na comunhão. Não há hipocrisia na comunhão. Se você está em comunhão, você vai suspender, você vai sair esta heresia e enterrar. Não há insinceridade na comunhão. Há verdadeira comunhão. Temos que ser sinceros um ao outro. Me disseste algo ontem e agora tenho duas perguntas sobre a mesma coisa. Hoje você tem a resposta diferente, oposto daquilo que você me disse ontem. Então há insinceridade aí. E não há insinceridade na comunhão. P. Não há orgulho na comunhão. Não há orgulho na comunhão. Aqui estou. Eu estava sentado com no mesmo banco com ele. Se não sabe quem eu sou, eu vou te dizer quem eu sou. Porque você pensa que porque nós sentamos no mesmo banco, nós sentamos no mesmo sítio, somos iguais. Não. Sou diferente. Eu sou isto, começa a dizer os seus títulos. Então, não há comunhão. Quando você menospreza o outro e você o repele, olha para mim aqui. Se você quer respirar, não há orgulho na comunhão. Quando nós temos a comunhão real, coisas serão diferentes. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25 diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também
Então, outro lado também, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meu marido, a Bíblia te comanda, me ama de uma forma incondicional. Então, se ela pode falar na sua cara que a Bíblia diz que me ama a mim, se eu te pisar, te fazer mal, a Bíblia diz que me ama. Irmã, a outra Bíblia, o que diz? Marido, amai a vossa mulher. Então, esposa, ama o seu marido. Mesmo como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. E deu a si mesmo, e entregou a si mesmo por ela. Então, no versículo 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela palavra. E qualquer coisa que não é limpa, não é aceite na comunhão, na família. E na sua família, a sua família é a igreja. Então, no versículo 27, para que ele, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Igreja de comunhão é uma igreja gloriosa. Igreja que não há medo, é uma igreja que não há inveja, uma igreja que não há mentira, uma igreja que não é deixa-me sozinho, é uma igreja que não há obstinência, uma igreja que não há batalha no meio dos irmãos, igreja que não há hipocrisia, igreja que não há insinceridade, igreja que não há crime. Esta é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas tem que ser santa e irrepreensível. Atualmente, a igreja que é santificada é uma igreja que está em comunhão, uma igreja que é purificada da depravação, e essa é uma igreja que está em comunhão. Uma igreja que não há divisão, uma igreja que não há oposição a Deus. Deus disse: eu não irei pela emoção, não vou pelo sentimento, não vou pela carne, andarei pela submissão de Todo-Poderoso, disse. A igreja que está em comunhão. Então, no versículo 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, a comunhão é algo recíproco. Não é dizer ama-me apenas. Mas não importa se você ama ele. Não é assim. Comunhão está em dois caminhos. Você ama a ela e ela ama a ti. Você ama aos irmãos, os irmãos amam a ti. Este é como funciona. E diz, então, assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha para isto. Então, a mulher também que ama o marido, ama-se a si mesmo.
Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, nenhuma mulher também aborreceu a sua própria carne, mas antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher. Olha para a palavra de Deus, está falando a todos nós, está falando aos líderes, falando à congregação, está falando ao líder, está a falar a outros, está a falar para o pregador e também fala às pessoas que são puras. Fala para os ministros e fala também para os membros. Todos, todos, todos. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Tenha a certeza que ela te reverencia, te honra como marido. Então, viemos para ponto número 3. Ponto número 3. A comunhão completa. Então, somos ditos em Atos 2, 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina, e perseveravam, continuavam, não tiveram nenhuma desorganização implantada lá dentro dos seus corações, eram nascidos de novo, eram batizados nas águas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Comunhão verdadeira, comunhão fresca, comunhão fiel. F é na comunhão, então significa seguindo o noivo pela noiva. Você segue a Cristo, o noivo. Apocalipse 14, 4. 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, não foram contaminados pelos homens, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, seguem o noivo, para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Olha para versículo 5, e na sua boca não se achou engano, não houve hipocrisia, não houve decepção, não houve mentira. Estes são verdadeiros crentes, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. F. Seguimos o noivo e edificamos os crentes no corpo. Quando estás realmente na comunhão, estás edificados ou você edifica a ele e ele edifica a ti. Então, você é conhecido como edificador. Te recordam como edificador, não aquele que faz sofrer. Não me deixaram fazer a vontade de Deus como devia. Então colocaram o pedra de tropeço para mim, para não seguir o Senhor. Queriam me limitar quando eu me limitaram quando eu queria louvar a Deus. Então aí não há comunhão. Comunhão quer dizer você edifica o outro no corpo. Então Romanos
14, 14, no versículo 16, não sejais, pois, blasfemando, não seja, pois, blasfemado o vosso bem, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. No versículo 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Edificarmos uns aos outros. Você os edifica, você os inspira, você os edifica para lhes tornar felizes naquilo que fazem, ter gozo naquilo que fazem. Concentra-se naquilo que eles fazem e dão todos os seus corações, toda a sua força naquilo que estão a fazer, em servir ao Senhor. Você deixa com que tenham a mesma liberdade que você quer para servir ao Senhor, o mesmo sucesso que você quer para servir ao Senhor, aquela ansiedade em servir ao Senhor. Então deixa os outros também que tenham a mesma alegria, a mesma aspiração e a mesma capacidade em servir ao Senhor. Ele, vivendo como crentes depois de novo nascimento e depois de batismo nas águas. Você vive, está no meio das pessoas de Deus, você deixou a vida antiga, você deixou a sociedade antiga, então agradavelmente você serve ao Senhor, então estás vivendo como um crente depois de nascer de novo, depois de batismo nas águas. Isso é comunhão. Ele é trabalhando e construindo como construtor. 1 Coríntios 3, 9. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quando Paulo estava dizendo alguma coisa, então Silas não vai dizer, o que este homem está dizendo, então vai nos trazer em problemas, então estes descrentes vão se zangar, então vão nos tomar, nos colocar na cadeia, então fazendo alguma coisa de uma forma escondida, para que Paulo, então ele faz alguns gestos para que Paulo não continue falando assim. Não, Silas e Paulo, mesmo que queriam destruir, depois de terem mandado embora o demônio daquela menina, quando eles entraram na cadeia, estavam cantando juntos, não havia aquele incômodo. Paulo tem que dizer isto, não pode dizer aquilo, porque isto, quando você fala isto, vai nos trazer problemas. Então, esses homens vão nos pegar. Não, é trabalhar junto e construir com o construtor. É por isso Paulo, o apóstolo, disse: nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Todos lá é obedecer como a Bíblia diz, obedecendo como obedientes da palavra. 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Quando éramos ignorantes, há coisas que nós fizemos porque éramos ignorantes.
Então, perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Éramos ignorantes, mas agora dizemos: a nossa vista está aberta, o nosso coração está transformado, a nossa vida mudada. Estamos no caminho de vida eterna para sempre, para sempre. Estamos no caminho estreito que lidera-nos aos céus. Não somos mais ignorantes. Gênesis, até toda a Bíblia que nós lemos, de Gênesis até Apocalipse, já aprendemos todas as promessas que estão lá, já não somos ignorantes. Como é que nós vivemos segundo aquilo que nós aprendemos? Estamos na luz, estamos ainda vivendo de como estejamos na escuridão, mesmo instruídos, mas ainda vivendo na ignorância antiga. Então, a comunhão não existe nesta situação, mas obedecendo como irmãos que creem na Bíblia. É por isso que diz: como filhos obedientes, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. No versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a vossa maneira de viver, na igreja em toda maneira. No chapa, no comboio, em toda a vossa maneira, no mercado, na família, em sua casa, em toda maneira, em conversações. Então, é vigiando, orando contra as batalhas. Há batalhas que vêm. A batalha veio ontem, então você aprendeu alguma coisa como vencer quando a batalha veio ontem? Quando não aprendeste alguma coisa, a batalha pode acontecer hoje. Então, quando a batalha vier amanhã, então aquele homem é tão fraco, tão fraco. Se a mesma batalha que veio ano passado, este ano, se a mesma batalha que veio 7, 8, 9 vezes e você não aprendeu como vencer esta batalha, então essa é fraqueza. Mas quando essas batalhas vierem, você vai orar, você vai aprender. Você aprendeu de anos passados e agora está aqui nas tuas mãos. Você pode vencer. Então, capaz de orar para que nada venha contra ti, ou melhor, nada te apanha de imprevisto. O seu coração é Lucas 21, 34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Nós vigiaremos. É para compartilhar bases para o benefício dos outros. Então vamos compartilhar. Você não é egoísta, você não é agarrado, você vai compartilhar. Compartilha
coisas básicas. Você compartilha dinheiro, compartilha alimentos, compartilha algo de beber, compartilha até o seu próprio tempo. Tempo é dinheiro, tudo bem? Então compartilha, compartilha, compartilha. Não seja tão agarrado no tempo. O meu tempo, meu tempo, meu tempo. Não. Compartilha estas bases com outros. Alguém está falando contigo, então olha para o seu relógio. Então, ele pode apanhar a mensagem. Aquilo que eu estou dizendo não é importante, não sou valioso, não sou... Ele olha sempre para o relógio para que eu termine logo. Então você faz isso, entenda. Quando você faz isso para o seu chefe, onde você trabalha, ele vai entender. Quando você faz isso para a sua esposa, vai entender. Quando você faz isso para o seu marido, ele vai entender. Então quando você faz isso para o seu pastor, para o pregador, ele vai entender que o seu tempo é mais importante do que a mensagem que nos leva para os céus. Compartilha as bases recalcadas com outros, para o benefício dos outros. Então, Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você tem garrafa de água em comum, leite em comum, roupa em comum. Você tem muito, então compartilha com os outros que estão nuas. Então você pode compartilhar os seus alimentos com outros que estão com fome. Você pode compartilhar com outros. É o que fizeram. É o que fizeram. É por isso que havia a comunhão, porque eles compartilhavam isso para o benefício dos outros. Então, ajudando os apóstatas de volta, não é os bater, nem os pisar, não os insultar, nem por menosprezar, ou lançar palavras terríveis para eles, mas ajudando o apostatado para voltar. Em Tiago 5,19, Tiago 5,19, versículo 20. Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O apóstata tinha que perecer. O que ele fez te afetou a sua personalidade. E como apóstata, o que fez afeta a sua família de uma forma negativa. O que ele fez afeta a sua alegria temporal. Por causa disso que o apóstata fez, então você prefere a ele que ele pereça por causa disso. O quão você sofreu no que ele fez. Você sofreu 1 hora, 1 dia, 1 ano, e você quer que ele pereça e ele sofra por milhões e milhões e milhões para sempre por causa de como você se sentiu infeliz daquilo que ele fez. Salve a sua alma, não o deixa perecer. Esquece aquilo que ele fez para ti. Salvará a alma e cobrirá uma multidão de pecados. E aumentando o corpo como o início. É assim como sabemos como cuidar.
nos anos 80, quando nós começamos, estávamos crescendo, crescendo, crescendo. Então, as pessoas, não havia temor, não havia mentira, não havia deixa-me sozinho, não havia abstinência, ah, não havia heresia, não havia hipocrisia, não havia insinceridade, não havia orgulho, é apenas o amor, amarmos-nos uns aos outros, e na casa, então o grupo familiar crescia. Então, diz uma comunhão fresca, uma comunhão fiel, uma comunhão fiel agora trouxe aquilo que é o acréscimo no corpo. Então, como no início, prevalecendo juntos como irmãos. Prevalecendo junto como irmãos. Se somos perseguidos, quando eram perseguidos, se juntavam para orar em um acordo. O poder do Espírito desceu de uma forma fresca e os apóstolos deram testemunho da ressurreição e no poder do Espírito. Comunhão, ele está voltando de novo. E você é responsável. Ou melhor, tenho responsabilidade, tu também tens a responsabilidade. Esquece assim, então lembra-se dos outros. Veja o que pode contribuir de uma forma sacrificial para que a comunhão seja real, a comunhão bíblica, a comunhão fresca, a comunhão que cuida um dos outros, é a comunhão que totalmente que tira o ego. Eu oro para que tudo quanto nós aprendemos possamos dar frutos em todo o coração, em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora para falarmos com Deus em oração. Vamos falar com Deus em oração. Que as evidências de tudo quanto nós aprendemos se mostram mesmo neste momento. Abra a sua boca e fala ao Senhor, fala com o Senhor em oração. Continuaram firmes os apóstolos na doutrina dos apóstolos e na doutrina e no partir do pão e na oração. Não há temor na oração. Não há inveja na oração, ou melhor, na comunhão. Não há mentira na comunhão. Deixa-me sozinho na comunhão. Não há oposição. Não há abstinência na comunhão. Não há campo de batalha na comunhão. Não há heresias na comunhão. Não há insinceridade na comunhão. Não há orgulho na comunhão. Comunhão é seguir ao Senhor. É daí onde começa a comunhão. Deixamos o mestre que antes seguíamos, o Satanás, a sociedade, o mundo, o inimigo, a carne. Você deixa o mestre antigo e você segue como crente, segue o noivo, comunhão. Como membros do mesmo corpo, edifica os outros. O que tu fazes, como vive, como anda,
Será que edifica a igreja? Será que você vive como quem é crente da Bíblia? Isso é onde você se encontra. Você vive como um crente da Bíblia. Toda a doutrina que aprendeste, você vive de acordo com isso que aprendeste. Os seus pensamentos, o seu comportamento, de acordo com aquilo que aprendeste na palavra. Quando crê, vive assim, ele vive assim, ela vive assim, há comunhão. Cristo disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E você não toma esta igreja como pega uma flor e corta a flor da planta. Se a igreja de Cristo secar nas tuas mãos como a flor que é tão bonita, mas então esta flor vai secar nas tuas mãos. Então viva como um crente da Bíblia, como filho obediente. Vai se sentir bem quando você sente calor, quando você sente frio, quando você se sente não interessado. É a sua vontade, é a sua concentração, consagração. Eu tenho que obedecer o meu Senhor, diz o Senhor. Não é o que ele fez, não. Não é o que ela disse, não. O Senhor comandou. Você obedece como um crente da Bíblia. Você vigia e ora para que não caia em tentação. Vigia e ora. Vigia e ora para que o seu pastor local não te deixe cair em tentação. A tentação de deixar a palavra e seguir um sentido tangente. Deixa o bebê em Cristo. Vigia em oração. Não faça nada que vai espalhar a comunhão. Então, compartilha. O seu tempo é precioso para ti, compartilha. Você ama a palavra de Deus. Tens que ter o tempo de declarar a palavra.
Mas se você é tão egoísta com o tempo, então te faz isso esquecer quão precioso é o tempo de Deus, o benefício da palavra de Deus. Quando o pregador está pregando, olha para o seu relógio e olha para o seu relógio, dando-lhe a indicação. Parece que não queres mais da palavra de Deus. Irmão, vai e despende muito tempo fora. Fazendo coisas desnecessárias e irrelevantes. Você dá um certo tempo para o pregador, mas o maior tempo você está falando mal. Compartilha o tempo, compartilha o dinheiro, os seus bens. Você tem e o outro não tem nada. Compartilha o seu dinheiro. Compartilhe o seu alimento. Compartilhe a garrafa de água. Compartilhe o conhecimento. Compartilhe a coragem. Compartilhe boas atitudes que tens para ajudar os outros. Não seja egoísta. Você só aponta para si mesmo. Você puxa tudo para si. Faça algo bom para os outros, mesmo que não estejas feliz. Compartilhe as bênçãos que você tem para o benefício dos outros. Volta para casa. Filha pródiga, filho pródigo, volta para casa. Ajuda essas pessoas. Aumente o corpo. Inspira. Instrua o corpo como no início. Instrua no grupo familiar. Prepare antes de se ajuntar no grupo familiar. Imagina o desafio das pessoas que terão e instrui a eles, inspira a eles, aumente o conhecimento, aumente a coragem, aumente a alegria. Na participação, contribuição no grupo familiar. Ora com eles, para eles, ora. Tenha boas atitudes. Não se vista de sofrimento. Não se orgulha. Atitudes positivas. Estilo de vida positiva. Instrui a outros. Como você prevalece.
Faça os outros melhor do que quando estavam fora. Deixa com que venham à comunhão. Em nome de Jesus oramos. Este é um amém baixo. Amém. Pai, te agradecemos de uma forma sincera e penetrante. Oramos, Senhor, em todas as áreas da tua palavra onde falou a cada um de nós. Oramos para que possa nos confortar, nos transformar a cada área das nossas vidas, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, que não sejamos egoístas com a comunhão que vai fazer para mim, mas nós iremos pensar aquilo que eu posso fazer para esta comunhão em casa, que haja verdadeira comunhão, no grupo familiar, que haja comunhão verdadeira, na igreja, por último, que haja comunhão verdadeira em nome de Jesus. Se há algo que venha para destruir a comunhão, tira do meio de nós em nome de Jesus. Oramos, Senhor, para que a nossa comunhão seja vibrante, a nossa comunhão seja valiosa, a nossa comunhão seja virtuosa, a nossa comunhão vai lançar a igreja para um nível virtuoso em nome de Jesus. Então, vê se a graça que exibe a santificação, a graça que também nos compele no poder do Espírito de Deus, nos conceda esta graça em nome de Jesus. Oramos, Senhor, em todo momento, em todo tempo, em todo dia, em toda semana, todo mês, em todos os anos, oramos para que possamos ser conscientes e vivermos juntos com Cristo e nos fazer viver como Cristo viveu, sabendo que a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Senhor, oramos, balanceia tudo em cada um de nós em nome de Jesus. Tira o orgulho de cada coração e nos dê a mente de Cristo, que traz a fidelidade e nos faz que possamos continuar na sinceridade, na comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome poderoso de Jesus oramos.